Na Arena Condá, com 8 minutos, Otálvaro derrubou Arthur. O árbitro marcou pênalti. O incansável Reinaldo escolheu o lado certo e abriu o placar para a Chape. Chapecoense 1-0, com direito à dancinha na comemoração. Mas antes do intervalo, Ramírez cruzou e o Hugo só completou. E foi isso. Chapecoense 1, Nacional do Uruguai também 1. A Chapecoense está se acostumando a esse tipo de partidas. Acho que nós erramos alguns gols e tivemos algumas chances desperdiçadas muito em função de ansiedade, muito em função do calor do jogo, né? O jogo acabou ficando tenso muito pela falta de pulso do árbitro, né? Que errou demais, merecia vencer a partida, mas enfim, é futebol e nós temos que entender. E o Lanús goleou Zulia. Acosta e Sandy fizeram os 2 primeiros gols. Depois, Germán Denis sofreu pênalti e garantiu o terceiro. Silva, com uma jogada incrível, fez o 4. E Pasquini fechou o placar. Terminou Lanús 5, Zulia 0. André Isaac, a Chape paga pela inexperiência em competições internacionais? Não, paga pelo excesso de competições que está participando esse ano. Jogo quase todo dia e o elenco não é tão grande assim. Veio, por exemplo, de um jogo pesado, num jogo contra o Joinville no final de semana, onde ganhou o segundo turno do Campeonato Catarinense, e aí, 3 dias depois, tem um jogo pesado como esse da Libertadores. José Roberto, a Chape continua, agora foi a 4 pontos, né? Tem 3 jogos. O Nacional também tem 4? Isso, e o Lanús tem 6. Tem 6. Ela tá na briga ainda, né? Terminou o primeiro turno, agora teremos o segundo turno, onde ela vai fazer só mais um jogo em casa, e o jogo contra o time que não deve ser concorrente. O Zulia. O Zulia. Então, os concorrentes ela vai enfrentar fora de casa, onde ela venceu no único jogo que fez até agora, ganhou lá na Venezuela. Ô Jean, você acha que a Chape consegue passar? É difícil, é complicado. Justamente por isso, né? Os times que lutam com ela vai jogar fora, né? E falta elenco, né? Por mais que tenha feito um bom time, o time da Chapecoense é bom, é competitivo. O elenco todo, ele não tem tantas peças de reposição. Na hora que precisa mexer, precisa recorrer ao banco de reservas, o time cai bastante quando não tem o seu time titular. Olha só, hoje tem Libertad e Atlético Mineiro e tem o Santa Fé da Colômbia contra o Santos. Acredita Exato. Nos brasileiros, José Roberto? O jogo do Santos é o jogo que define a liderança, né? Quem vencer termina o turno em primeiro lugar. Já o Atlético tem um adversário com uma campanha mais fraca. O Libertad tem 1 ponto e o Atlético tem 4 pontos. Eu penso que o jogo mais fácil, vamos colocar assim, é o do Atlético. O adversário menos potente no momento seria o Libertad, comparando-se ao Atlético, do que o time de Bogotá, o Santa Fé, em relação ao Santos. Aliás, os 8 brasileiros da Libertadores, né? Atlético Mineiro, Paranaense, o Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo, a Chapecoense, o Grêmio e o Santos estarão amanhã no sorteio da CBF, meio-dia, na CBF, e eles estão no pote A. No pote B, são 5 classificados de hoje, mais o Santa Cruz, campeão da Copa do Nordeste, o Paysandu, campeão da Copa Verde, e o Atlético Goianiense, campeão da Série B. Ou seja, nas oitavas, caso o Goiás passe, André, hoje, não dá para ter Atlético Goianiense e Goiás. Então só na fase seguinte. O Goiás vai pegar um desses times que estão na Libertadores. E o Atlético também. E o Atlético também. Então pode dar um Goiás e Flamengo, pode dar um Atlético e Palmeiras, por exemplo. Corinthians e Palmeiras pode jogar, né? Pode dar clássico, Corinthians e Palmeiras, bem lembrado, Zé Roberto. Pode dar Cruzeiro e Atlético Mineiro. Flamengo e Fluminense. Exatamente. Então esse é o sorteio amanhã, meio-dia, na CBF.